Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um Você Precisa Saber. E o tema de hoje aí é bem interessante aí. E agora, Brasil? Onde investir? Nós estamos vendo aí que o brasileiro nunca teve o hábito de poupar os seus ganhos ou de investir. Pois a falta de conhecimento, aliada com medo de perder dinheiro, são um obstáculo assim para quem quer começar a fazer investimentos aí. E o brasileiro, nós vemos que ele não tem esse costume aí. Contudo, com o desenvolvimento do mercado, surgiram ativos que são fáceis de entender e seguros de investir também. No Brasil e no mundo, o cenário que se apresenta é de inflação e alguns países até de recessão, igual nós estamos vendo aí. Em 2023, e tudo vai indicar que vai ser mais desafiador aí para a economia e a população brasileira aí com esses juros altíssimos aí. E pois a renda do trabalhador, elas têm impactado, influenciado demais na economia do cidadão brasileiro, que ela está praticamente entre as mínimas históricas. E isso é o que inibe o brasileiro do consumo, de investir, mas precisamos obter esse hábito de investir. Diante disso, muitos querem saber qual o melhor investimento hoje para se fazer. A situação econômica, financeira não está boa. Sabendo essa resposta, podemos otimizar o nosso retorno financeiro e num ambiente de instabilidade econômica do nosso país, ou seja, ter algum retorno aí financeiro sobre algo, mesmo com essa estabilidade altíssima dentro do nosso país. E nós vemos que quando falamos em melhor investimento, temos que considerar o quê? Dois aspectos. Primeiro é o nosso perfil de risco. O que é perfil de risco? Saber se você é arrojado, saber se você é moderado ou se você é cauteloso, o seu risco. Depende aí de qual o seu perfil para saber o seu melhor investimento. E o seu objetivo financeiro, qual o seu objetivo financeiro? Investimento a curto prazo, investimento a longo prazo, a médio prazo, eu não sei, você vai dizer isso, você vai falar isso para você, qual o tipo de perfil e qual o seu objetivo financeiro. Mas hoje nós vamos falar dos investimentos de emergência, reserva de emergência, chamado reserva de emergência. Então, nesse sentido, vamos conhecer alguns ativos aí que excelentes para determinados objetivos, ou seja, não só o arrojado, o cauteloso e o moderado, mas para vários objetivos aí. Antes, precisamos de uma reserva de emergência. Antes de investir, precisamos saber o que é reserva de emergência. O que é ter essa reserva para investir em ativos que tenha alta liquidez e baixo risco. Vou explicar aí um pouco para você o que é alta liquidez e o que é um baixo risco. Isso porque a reserva nada mais nada é do que um colchão financeiro. O que é o colchão? Você já ouviu falar naquela história? Colocar dinheiro debaixo do colchão para guardar dinheiro antigamente. Os mais antigos tinham esse costume aí. Então é o chamado colchão financeiro, que deve ser usado em momentos emergenciais. Por que o colchão financeiro? Ele é para ser usado numa perda de emprego, numa catástrofe aí ambiental, numa enchente, num acidente, numa enfermidade dentro da família. Você precisa ter essa reserva de emergência antes de investir a longo prazo, a médio ou a curto. Então nós vamos explicar aí primeiramente sobre reservas de emergência. Como obter uma reserva, como ter uma reserva de emergência. Por isso precisamos de alta liquidez. Quando se tem uma reserva de emergência, ela tem que ser uma reserva de alta liquidez para que tenhamos o dinheiro disponível o mais rápido possível. Ou seja, quando você precisar, você já pode retirar o dinheiro. Porque muitos investimentos aí, o dinheiro tem que ficar preso por 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o brasileiro, a gente sabe que não tem esse tempo todo. As emergências são frequentes, são diárias. E o baixo risco, para que tenhamos menos do que o valor que investimos. Por que o brasileiro precisa investir em ativos de baixo risco? Ou seja, porque senão você investe às vezes um pouquinho que você tem e perde aquele dinheiro. Quando você vai tirar, você não perde só o lucro, mas perde o seu capital que você investiu. Nesse sentido, quais são os melhores investimentos hoje e para ter uma reserva de emergência? Então confira comigo a lista aí. Títulos públicos com vencimentos menores, eles são a partir de R$ 30.
O que são títulos públicos? São o Tesouro Direto. É um programa do Tesouro Nacional que possibilita a compra e venda de títulos federais por pessoas físicas. Isso é a partir de R$ 30. Então, se você precisou desse dinheiro, está lá. E você não perde o investimento, porque você comprou a um valor e vai vender a outro valor o título lá. O segundo da lista aí é o Certificado de Depósito Bancário com Liquidez Diária, o famoso CDB. Nesse investimento, você emprestará o seu dinheiro para um banco que te dá a opção de resgatar o valor aplicado sem perder o rendimento. O que é isso? Você vai emprestar o dinheiro para o banco, aquilo vai render diário. Então, cada dia vai render um pouquinho. 10 dias, se você deixou o dinheiro 10 dias, você vai receber o rendimento 10 dias e não vai perder o seu capital. Você recebe essa alta liquidez desse dinheiro investido e não perde o seu capital se você precisar sacar ele. O terceiro da lista é o fundo de investimento, o famoso DI. É uma espécie de condomínio de investimento. Eu acho que ele é bem conhecido aí de todos. Ele que reúne o seu capital, o meu, o do amigo, do outro, reúne vários capitais para que eles sejam aplicados no mercado financeiro. É o famoso mercado do Forex. O que é Forex? Mercado imobiliário, compra, vende, aluguel, e isso gera uma cota para cada um que investiu o capital e essa cota tem um rendimento. Esse também é um investimento de alta liquidez com baixo risco. Você pode ir lá na hora, precisar sacar e até aquele momento o seu rendimento você não perde, você ganha ele, mas, ou seja, e também não perde o valor do seu capital investido. O quarto aí é a contas correntes remuneradas. É algo bem novo aí que muita gente não conhece. Às vezes você deixa o seu dinheiro e fala assim, não vou botar na poupança, não, está rendendo muito pouco. O que é conta corrente remunerada? São contas remuneradas, são do tipo de conta corrente normal mesmo, só que ela ocorre rendimento. E quando esse dinheiro estiver lá, às vezes seu dinheiro está lá na sua conta corrente, 10 dias, está rendendo 10 dias. 5 dias, está rendendo 5 dias. Às vezes você está lá esperando o vencimento da sua boleta, ele está rendendo lá. E esse rendimento das contas correntes remuneradas chega a ser maior do que a poupança. Então ele é um bom investimento e você não perde o seu capital. Ele tem alta liquidez e baixo risco. O que é baixo risco? É zero. A tendência é só ganhar, nunca perder. Então eu quero dizer para você agora, meu amigo, todos esses produtos financeiros contêm as características de uma reserva de emergência. Requer ela ser baixo risco e alta liquidez, igual eu expliquei um pouquinho de cada um. Mas lembre-se, não busque uma maior rentabilidade se o seu propósito é estar coberto em caso de imprevistos. Ou seja, se você, em caso de imprevisto, já está coberto, faça um investimento a longo prazo que vai gerar uma rentabilidade muito maior. Mas se pintar uma emergência, você não vai conseguir sacar, vai perder até o seu rendimento aí, ok? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber o conteúdo em primeira mão, ok? Porque você precisa saber.